Recentemente eu comentei com vocês que o reverse repo nos Estados Unidos, que é uma estrutura que retira o excesso de liquidez do mercado americano, não só mercado, mas também sistema financeiro, vem caindo gradativamente desde o início do ano. O reverse repo começou 2023 em torno de 2 trilhões de dólares. Hoje esse valor está na casa de 1,1 trilhão, ou seja, 900 bilhões de dólares que desapareceram dessa estrutura, e nós precisamos entender exatamente o que tem acontecido ali. Mas para chegar nesse assunto, eu preciso conversar com vocês em relação ao que tem acontecido com o mercado de títulos do Tesouro americano, os Treasuries. Os juros de 10, 20, 30 anos têm se movimentado muito recentemente. O de 10 anos, que é o que a gente mais acompanha, saiu ali dos 4,3%, 4,4% e quase bateu 4,9% em questão de poucos dias. Esse tipo de movimento nos juros longos não é nem um pouco saudável, nem para a economia, nem para mercados. Então, quero falar sobre isso com vocês, porque na quinta-feira, um tesouro, ou melhor, um leilão do Tesouro de 30 anos dos Estados Unidos, teve uma quantidade muito baixa de demanda, e isso aí acende um sinal vermelho para os títulos de longo prazo dos Estados Unidos. O que está acontecendo com o Tesouro? Por que eles estão emitindo tantos títulos? É isso que nós vamos responder nesse vídeo, para depois, na parte 2, entender como isso impacta a liquidez dos mercados. Antes, vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo e também se inscrever no canal, porque me ajuda bastante a disseminar esse conteúdo que, na minha opinião, ele é muito escasso aqui no mercado brasileiro ou no YouTube aqui no Brasil. Nós queremos falar sobre assuntos que poucas pessoas, inclusive, abordam nos Estados Unidos e que são influentes para o mercado financeiro brasileiro e internacional. Vocês devem ter visto recentemente os juros de longo prazo do Brasil sendo contaminados pelo movimento no mercado norte-americano e como isso produziu um efeito negativo para ativos de risco no nosso país. Vamos falar então sobre o que tem acontecido com a volatilidade nesses juros longos americanos. Estou criando aqui um novo layout para as apresentações de vocês. Acho que esse aqui ficou bacana, ficou um pouquinho mais colorido, né? Então, nós temos visto uma volatilidade muito grande nos títulos de longo prazo dos Estados Unidos, 10, 20, 30 anos. Nós acompanhamos normalmente o de 10 anos, correto? Essa volatilidade ela pode ser medida através do índice MOVE. Eu fiz uma postagem recentemente sobre isso. Muitas pessoas perguntaram, tá, e daí? Por que eu devo acompanhar o índice MOVE? Pois bem, estamos vivendo um momento de alta volatilidade nos títulos de longo prazo dos Estados Unidos. Volatilidade nada mais é do que uma movimentação muito grande dos preços, né, ou yields desses títulos. Como vocês podem ver, hoje esse índice encontra-se em 128 pontos. Esse aqui é um indicador que eu peguei desde 2003, tá? Na verdade é desde novembro de 2002. E 128 pontos não é um patamar baixo, não. Se vocês pegarem desde o início do cálculo desse índice, poucos momentos da história, o índice MOVE bateu 120, 100 pontos inclusive. Momentos de incerteza econômica. Olha 2008, olha 2009. Só que ali foi um momento absurdo do que acontecia na economia americana. Nem no Covid, a volatilidade cresceu tanto. Ela aumentou a partir de que momento? 2022. O que aconteceu a partir de 2022? Ah, o Fed começou a reduzir o seu balanço patrimonial, elevar a taxa de juro. A política monetária, ela produz efeitos diretos sobre a volatilidade dos títulos. Só que nós não podemos apenas falar sobre política monetária aqui, porque outros fatores fora da política monetária também estão impactando esse mercado. Nós podemos comentar sobre o alto déficit governamental do governo Biden de 2023, gastando muito acima do que arrecada, no ano em que a economia se mostra resiliente, impressionantemente resiliente, e o mercado de trabalho continua também impressionantemente resiliente. Emissão de títulos pelo Treasury, leia-se Tesouro, tá? Só fazendo um parênteses aqui, esse vídeo tem muitas expressões em inglês. Depois não me xinguem. Estamos falando sobre mercado internacional. Se o cara não entende sobre mercado internacional e não sabe entender essas expressões, ou não gosta dessas expressões, bom, é melhor então mexer no mercado doméstico. O Treasury é o Tesouro americano, né, o equivalente ao Tesouro brasileiro, só que lá nos Estados Unidos, emitindo uma quantidade grande de títulos, tendo em vista o quê? O déficit do governo Biden. Redução de liquidez, temos visto o mercado lutando contra essa redução recente de liquidez, medida, por exemplo, dentro do reverse repo.
Mudança no SEP, que seria o Summary of Economic Projections, o resumo das projeções econômicas do Fed, dizendo que o juro permanecerá elevado por mais tempo, o famoso higher for longer. Crescimento mais robusto, por mais que a gente sabe que a economia desacelera após o Banco Central subir a taxa de juro para justamente desacelerar a inflação, a economia americana continua robusta por enquanto. Por enquanto. E o petróleo voltando a se aproximar aí de $90 o barril, a gente sabe que isso é inflacionário e que isso impacta os rendimentos dos títulos de qualquer país. Então percebam que nós estamos falando aqui de política monetária, fiscal, mercados e uma série de outras coisas que são de difícil previsibilidade e controle. Então o índice MOVE acima de 120 pontos é algo que tem acontecido desde 2022 e aparentemente veio para ficar aí em cima. Vamos falar então sobre o próximo assunto muito relevante, que é a abertura da curva de juros dos Estados Unidos. Para quem não sabe, a abertura da curva é quando os vértices mais longos eles sobem em relação aos vértices mais curtos. Se vocês olharem esse print que eu tirei do relatório excelente do BTG Pactual, o time do BTG de macro é perfeito, tá? Um abraço se por acaso tem alguém assistindo que trabalha lá no time de macro do BTG. Essa abertura da curva, eles pegaram desde o dia 31 de julho até o dia 6 de outubro, que foi quando os treasuries americanos fizeram máxima, tá? Aquele movimento muito intenso de payroll acima do esperado, de inflação pegajosa, de jolts acima do esperado. Desde o dia 31 de julho até o 6 do 10, os juros de 10 anos subiram 84 basis points. Os juros de 20 anos, 95 basis points. E o de 30 anos, 96. Quase 3 dígitos, quase 100 basis. Quase 1% no caso. Isso aqui é bastante coisa, tá? Esse movimento, como vocês devem ter percebido, foi muito ruim para ativos de risco. Tanto lá fora quanto no Brasil. O que causou inicialmente esse estresse nos juros longos? Bom, primeiro, a incerteza fiscal do governo Biden. Nós vimos desde a solução daquele problema do debt limit, ou debt ceiling, que seria o limite da dívida do tesouro do governo americano, o tesouro emitindo uma quantidade acima do normal de títulos para tanto recompor o seu TGA. Vocês devem lembrar que eu fiz um vídeo falando sobre isso, é o Treasury General Account, seria uma conta emergencial do tesouro para prover liquidez nos momentos em que ele não consegue emitir títulos. Ele estava zerado, né, quando o governo americano atingiu o limite da dívida. Ele está recompondo essa conta emergencial e também emitindo títulos para o governo, para financiar o governo americano. Esse movimento que a gente chama de bear steepening, steepening significa o quê? Steep é inclinado, né? Então a curva de juros fica mais inclinada, os juros longos eles sobem, tem gerado prejuízos muito grandes para quem investe em treasuries. Leia-se para quem, por exemplo, tem TLT, vocês devem ter visto muita gente falando sobre TLT. Existem aí hashtags com mais pessoas comentando sobre TLT do que ativos de renda variável, o que é engraçado, né? E esse movimento foi péssimo para ativos de risco. Utilities caindo forte nos Estados Unidos, tá? O índice de utilities está quase caindo 20%. Isso é um movimento bem intenso. Ibovespa foi contaminado por esse movimento, inclusive, diria até principalmente após a divulgação da ata do Copom, que mostrou que eles estão de olho na política monetária lá fora. E esse movimento dos juros longos é ruim tanto para os Estados Unidos quanto o Brasil. O dólar chegou a bater 5,20, depois caiu. Esse movimento pode continuar se lá fora os juros longos estressarem. Então, para quem me pergunta sobre o futuro do dólar, vai subir ou vai cair, ele parece estar muito sensível aos movimentos dos juros lá fora. Então, tem que ficar de olho nisso aí. Ibovespa caiu 5% nesse período, tá? Do dia 31 do 7 até 6 do 10. E as small caps caíram 14%. E aí, se vocês olharem lá em varejo pesou bastante e o setor imobiliário também. Mesmo com a taxa de juro caindo no Brasil. Para vocês verem como essas regrinhas, que até eu já comentei no passado, o juro cai, ativos de risco sobem, small cap sobem. Isso é a regra que funciona. Só que ela não levava em consideração o quê? Fatores exógenos. E hoje o que está impactando a curva de juros no nosso mercado são os fatores exógenos. Ainda bem que Brasília está bem calma recentemente, temos poucas notícias saindo de lá que estão impactando os nossos ativos. Então esse movimento aconteceu e impactou aí o mercado brasileiro, né? Emissão de dívidas. O fim do problema do debt ceiling, ou limite da dívida, abriu espaço para o Tesouro Americano recompor o seu TGA
e emitir aqueles títulos que a gente já comentou, né? São os títulos do Tesouro do governo americano, tendo em vista o déficit fiscal de 2023. Isso é, o governo gastando muito acima do que arrecada, mesmo num ano em que a economia americana está, de certa forma, saudável do ponto de vista de atividade econômica. Vocês viram recentemente os PMI se recuperando. O PMI industrial está praticamente acima está muito próximo de 50 pontos, né? Tem 49. O PMI de serviços continua acima de 50 há muito tempo. Economia resiliente. O PIB, como vocês viram também, né? Então, desde a solução desse limite da dívida, esse impasse entre republicanos e democratas, o endividamento do governo americano já cresceu 2 trilhões de dólares. É engraçado que a gente fala em trilhões hoje como se fosse uma brincadeira. No passado era bilhões, hoje são trilhões. 2 trilhões, nossa, pouca coisa, né? Não, é muita coisa mesmo. Bota em reais, quanto que dá isso? 10 trilhões de reais. Quantas vezes o PIB do Brasil? É bastante coisa. Se aproximando aí com rapidez dos 34 trilhões. Olha essa imagem aqui. Nós temos o limite da dívida que foi atingido no início do ano. Aí o governo ficou sem emitir títulos para se financiar porque não podia, né? Bateu o limite da dívida, não pode fazer mais nada. A partir do momento que abriram o alçapão, né, abriram a janela para emissão de dívida, olha como ela tem crescido rapidamente. De 31,5, se eu não me engano, para 33,5. Tá aí os seus 2 trilhões, né? A instabilidade fiscal, esse assunto aqui, normalmente é algo que a gente se preocupa muito com o Brasil. Vocês devem escutar de vez em quando alguém gritar lá na Faria Lima: Meu Deus, risco fiscal. O mercado já começa a repetir essa expressão, risco fiscal. Isso é algo que acontece muito em Brasil, em Chile, em México, sei lá, países subdesenvolvidos. Nos Estados Unidos, eu diria que é uma novidade pós-pandemia. Num ambiente de alto endividamento, inflação elevada e persistente e política monetária restritiva. Sem contar o Fed reduzindo o seu balanço patrimonial. Eu não coloquei aqui taxa de juro alta, porque taxa de juro alta é uma coisa. Política monetária restritiva, eu estou aqui somando 2 fatores importantes. Tanto a taxa de juro elevada quanto o Fed reduzindo o seu balanço patrimonial. Então, uma expressão que é política monetária restritiva, eu estou falando de outros, né, de 2 assuntos relacionados à política monetária. Taxa de juros e a redução do balanço. Alguns analistas falam em dominância fiscal, outra coisa que aqui no Brasil se falava muito na pandemia, que é quando a taxa de juros ela sobe até tal ponto em que ao invés do Fed controlar a inflação, ele causa mais inflação, por conta da piora que isso causa nas contas públicas. Então, com o governo emitindo muitas dívidas, a oferta de dívidas aumenta, o preço unitário, né, o PU desses títulos cai, e isso pressiona os yields, os rendimentos para cima. Inclusive, fiz um vídeo recentemente para membros explicando essa relação inversa que tanta gente não entende ainda sobre PU e yield. Por que quando o preço do título sobe, o rendimento cai e vice-versa? Se vocês se interessam por esse assunto, eu recomendo fazerem parte da comunidade de membros, onde vocês terão acesso a uma ampla playlist de vídeos educacionais sobre esses assuntos, sem contar que nós fazemos uma live toda quinta-feira de manhã, às 9h30 da manhã, a não ser que alguma coisa esteja acontecendo na quarta ou na sexta, nós podemos colocar uma certa flexibilidade nessa live, e também as notificações que eu envio quase diariamente para os membros, compartilhando aí insights sobre o mercado. Para fazer parte é muito simples, vocês podem apertar nesse botão que está aqui embaixo, seja membro. Em questão de poucos minutos vocês estão dentro da nossa plataforma. Então, voltando aqui para o que nós estávamos comentando, essa relação inversa explica muito por que o excesso de emissão de dívida do governo tem pressionado os yields lá fora. E aí, quinta-feira, um dia tranquilo de mercado, o mercado americano estava subindo, nós vimos um leilão de títulos pelo Tesouro impactar todos os ativos de risco, porque o Tesouro americano tentou fazer um leilão dos títulos de 30 anos e a demanda foi muito fraca. Isso acende um sinal, né, um sinal de alerta, porque os primary dealers, isso são aqueles investidores que compram os títulos no mercado primário antes de serem negociados no mercado secundário, eles compraram aproximadamente, vamos arredondar aí 20% de toda a oferta, esse é um valor acima do usual. Normalmente eles compram menos títulos nesse mercado. Eles compraram uma quantidade grande, praticamente o dobro, tá, do que eles estavam acostumados a comprar, indicando que existe uma fraca demanda por títulos de longo prazo. Mas não é só os títulos de longo prazo, não.
nós já temos percebido uma demanda inferior para títulos de 3 anos, de 10 anos. Lembrando que 3, 10, a grande diferença entre quem investe num título de 3 anos, 10 anos e 30 anos está na duration. A duration é o quão longe esse título vence no tempo. Quanto mais longe, mais arriscado é o investimento. Então, vocês podem usar como exemplo o que aconteceu com os títulos da Áustria de 60, ou melhor, de 100 anos, eles estão caindo 60% no mercado lá fora. Está caindo mais do que muita porcaria no mercado de renda variável. O que explica isso é a duration. É o quão distante no tempo o título vence. Então, esse mercado está pedindo, além de mostrar que ele tem menos demanda por títulos de longo prazo, tendo em vista a questão fiscal e afins, ele também pediu um rendimento maior. Bom, para eu comprar um título de 30 anos, eu quero um rendimento superior. Por isso os yields eles subiram e estressaram. Aqui nós temos na direita o volume de emissão de títulos do Tesouro desde 2009. Olha como subiu bastante na pandemia. E a explicação é bastante óbvia. A emissão foi muito grande na pandemia, tendo em vista a necessidade de auxílio fiscal, mas tem começado a subir com mais velocidade em 2023. E como a gente falou, num ano onde o Tesouro americano está emitindo títulos, tendo em vista o déficit fiscal e a economia continua resiliente, pelo menos por enquanto, né? Aí, mercados em risco. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Lembrando que na parte 2 do vídeo nós falaremos sobre reverse repo. Se por acaso a inflação nos Estados Unidos voltar a subir, muito impactada por petróleo, tá? E isso a gente não consegue prever, tendo em vista a imprevisibilidade dos conflitos que estão acontecendo, tanto na Rússia, Ucrânia e agora em Israel, com uma piora da política fiscal, também imprevisível, porque depende do governo americano, isso poderia fazer investidores demandarem rendimentos ainda maiores para esses títulos de longo prazo, e isso é arriscado para ativos de risco, né? Isso acaba impactando negativamente nos ativos de risco, como aconteceu lá fora e aqui no Brasil. O descontrole dos yields mais longos pode continuar pressionando a taxa de juro real, que é esse gráfico aqui na direita, é o US 10-year Real Yield, ou Real Rate, como está escrito ali em cima. A taxa de juro real é o que realmente faz a economia desacelerar. A taxa de juro nominal nos Estados Unidos hoje é de 5,5. Isso não quer dizer muita coisa, que nós devemos acompanhar a taxa de juro real. Quem fez o curso de economia anterior, que era o Economia para Investidores, comigo, deve lembrar do efeito Fisher. O efeito Fisher mostra a importância da taxa de juro real e não da nominal. O juro real está se aproximando de 2,5%. Isso sim faz a economia desacelerar. E pode causar aí desastres econômicos e financeiros. Quanto mais o juro real sobe nos Estados Unidos, principalmente numa economia que por muito tempo teve uma taxa de juro real baixa e inclusive negativa, como vocês podem ver ali na pandemia, né? Mas enfim, esse ambiente ele já mudou. Hoje nós temos uma taxa de juro real praticamente no mundo inteiro e isso cobra o seu preço, como eu já comentei no passado. Isso é ruim para ativos de risco e também para a economia. Para melhor acompanhar esses assuntos, porque a gente falou de muita coisa aqui, eu recomendo vocês acompanharem o quê? Prestar atenção no quê? Movimentação do petróleo. Petróleo a 100 dólares, 110 dólares. Vai pressionar a inflação e vai dificultar demais o trabalho do Fed de controle da inflação, sem contar que vai cobrar o seu preço dos investidores de títulos tanto no Brasil, nos Estados Unidos, né? Os yields acabam subindo. Liquidez dos mercados é um assunto que nós vamos comentar no próximo vídeo, na parte 2. Demanda nos leilões do Tesouro, né, do Treasury americano. Se eu não me engano, na próxima semana, vocês vão assistir esse vídeo no domingo, na próxima semana os leilões vão aumentar bastante, tá? De 30 bi para 100 bilhões de dólares. Se não tiver demanda, isso vai impactar os yields, isso é ruim para ativos de risco. Mudança na política fiscal, se por acaso o governo Biden continuar gastando ou até acelerar os gastos em 23 e 24, e os indicadores de inflação e crescimento. Se por acaso o crescimento nos Estados Unidos se intensificar daqui para frente, isso for inflacionário, o mercado vai demandar rendimentos cada vez maiores. Então aqui eu trouxe para vocês uma grande quantidade de fatores que impactaram os rendimentos lá fora, estão impactando os leilões do Tesouro americano e como isso é importante para quem investe em ativos de risco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós nos vemos na parte 2, que será divulgada em breve. Obrigado e até mais.